25 de novembro. Comemoramos ou não? Europa. Europa afunda-se? Fica a questão. Quais são os fatores? Ucrânia. Os estertores da derrota. Veto dos Estados Unidos à paz de Gaza. E, finalmente, o golpe no Brasil. Esses são os temas do nosso programa desta semana, Política Impura, pela Rádio Transforma e pela Revista em Comunidade. Pedimos a você que nos segue, que assista até o final, que curta, que compartilhe, que se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e ajude a gente a se tornar relevante para os algoritmos e ajude a gente a crescer no nosso projeto. Seja bem-vindo ao Política Impura dessa semana. Política Impura, na Rádio Transforma, com Henrique Prior. Comemoramos ou não o 25 de novembro? Qual é a verdade por trás dessa data portuguesa? Henrique. O 25 de novembro parece que vai ser comemorado na Assembleia da República com uma sessão solene. Uma sessão solene que se pretende tenha a dignidade do 25 de Abril. Ora, no fundo, é uma mentira a dignidade ser a mesma. Primeiro, o 25 de Abril foi a data fundadora da democracia. E o 25 de Novembro não fundou democracia nenhuma, ela já estava fundada. O 25 de Novembro, o que é que foi? Foi, antes de mais, um golpe militar que se destinou, em primeiro lugar, a afastar Otelo do COPCOM, do Comando Operacional do Continente. Otelo, que tinha sido o grande estratega da Revolução do 25 de Abril e que depois foi marginalizado, e a fazer reverter as nacionalizações. Porque o perigo do Partido Comunista, como se invocou, já não existia. Desde agosto de 1975, que, vindo da União Soviética, o membro do Comitê Central, um membro relevante do Comitê Central, Blanqui Teixeira, disse claramente que Portugal não entrava em nenhuma revolução socialista, que nós estávamos a construir uma democracia e não uma revolução socialista. E friou completamente os ânimos daqueles que pretendiam uma revolução socialista e até alguns a ditadura do proletariado, mesmo dentro do Partido Comunista, nomeadamente o setor mais radical ligado a Jaime Serra, que estava, por sua vez, ligado a uma organização armada que tomou atitudes revolucionárias contra o fascismo, a ARA, sigla de Ação Revolucionária Armada, e havia uma ala, nomeadamente de Jaime Serra, que pretendia a continuação da Revolução e a instalação do socialismo. Simplesmente, numa interligação entre a Rússia, entre a União Soviética, melhor dizendo, e os Estados Unidos, ficou claro que os Estados Unidos e a União Soviética consideravam que Portugal pertencia ao bloco americano, portanto à NATO, e não propriamente à União Soviética, e que não iria entrar num período de socialismo revolucionário e de ditadura do proletariado, como alguns pretendiam. Por outro lado, também ainda a 19 de setembro, salvo erro, tinha caído o governo de Vasconcelos e sido substituído por um governo do almirante Pinheiro de Azevedo, uma pessoa ligada ao PS, ali entre o PS e o PSD. Portanto, não haveria qualquer perigo de qualquer ato revolucionário. Pelo contrário, tinha havido ataques às sedes do Partido Comunista que tinham sido incendiadas, militantes de esquerda que tinham sido assassinados, nomeadamente o Padre Max, e
o 25 de novembro, na realidade, foi um pretexto para afastar Hotel de Sarabé de Carvalho e para acabar com a reforma agrária e as nacionalizações, o que veio a ser feito posteriormente. A verdade é que no dia 25 de abril de 1975, portanto um ano depois da Revolução, houve eleições e essas eleições deram a maioria ao Partido Socialista e com 36, cerca de 36,5%, e seguido do PSD com cerca de 29%. Portanto, o centro político teve uma maioria, digamos assim, esmagadora. O Partido Comunista teve apenas cerca de 12,5%. Portanto, a partir do momento em que se elege a Assembleia Constituinte com essas eleições do 25 de abril de 1975 e todos os partidos, incluindo o Partido Comunista, aceitam o resultado das eleições, é óbvio que começa a estabilizar-se a democracia. Claro que havia conflitos internos, havia muita coisa por resolver, nomeadamente o Hotel Sarabé de Carvalho era defensor do poder popular de base e isso estava completamente contra a democracia tal como era entendida por Mário Soares e Sá Carneiro, a democracia liberal tal como a vivemos hoje, e o pretenderem instaurar essa democracia foi, na realidade, o objetivo do 25 de novembro, que, como disse, não foi a reposição do 25 de abril, bem pelo contrário, foi, de certo modo, o empoderar forças que até tinham sido contrárias ao 25 de abril, algumas delas, nomeadamente gente ligada ao fascismo que fez parte, por exemplo, do ELP, uma organização armada que lutou contra a democracia depois do 25 de abril, e foi essa gente que se chegou à beira do poder muito lentamente e que venceu no dia 25 de novembro. Portanto, a democracia estava instalada, a democracia estava assegurada e o 25 de novembro não foi propriamente uma forma de restabelecer a democracia, foi apenas uma forma de afastar Hotel Saraiva de Carvalho e qualquer veleidade de um qualquer poder popular, um qualquer poder ligado às organizações de base da sociedade e, por outro lado, fazer reverter a reforma agrária e as nacionalizações. Essa é a verdade sobre o 25 de novembro e não propriamente o combater qualquer tentativa de golpe da extrema-esquerda ou do Partido Comunista, muito menos do Partido Comunista, que não ocorreu. O que houve foi uma encenação por parte do grupo dos 9, que teve à frente, nomeadamente, Vasco Lourenço, e também Ramalhianes, que veio a ser o Presidente da República, posteriormente, e foram esses que montaram a operação do 25 de novembro com estes objetivos. Portanto, o 25 de novembro não é para comemorar com a dignidade de modo nenhum do 25 de abril, é uma afronta comemorá-lo como se comemora o 25 de abril, e é perfeitamente natural que o Partido Comunista se tenha dissociado disso e esperamos que outros partidos de esquerda, nomeadamente o Bloco de Esquerda e o LIVRE, também se dissociem disso. Não sabemos, o Partido Socialista irá comemorar, esperamos que ponha os pontos nos is e, embora o Partido Socialista tenha estado metido sem dúvida nenhuma no 25 de novembro, e o 25 de novembro aparece depois do célebre discurso de Mário Soares na Alameda, portanto, o discurso chamado discurso da Fonte Luminosa, a verdade é que o Partido Socialista também não queria exatamente aquilo que as forças da extrema-direita pretendiam, ou da direita pretendiam, nomeadamente o PSD, o CDS e outras forças mais à direita ainda que o CDS,
pretendiam e, portanto, esperamos que o Partido Socialista se demarque daquilo que a direita e a extrema-direita pretende com estas comemorações, para que não fiquem dúvidas de que aquilo que foi importante, a data realmente libertadora, foi o 25 de Abril e não o 25 de Novembro. A Europa afunda-se. Isso é verdade, Henrique? Quais são os agentes causadores ou os fatores causadores dessa sua observação? Bem, a Europa está a afundar-se, efetivamente. Basta vermos que, por exemplo, a Alemanha está há 2 anos em recessão, a França não está em recessão, está próximo disso, está com uma crise de dívida terrível, vai ser instalada uma recessão, de certeza absoluta, prevê-se uma subida do desemprego em França e um corte até nos salários dos funcionários públicos por outro lado, a Alemanha está com problemas gravíssimos, particularmente na sua indústria automóvel. Repare-se, a Volkswagen, que é o maior fabricante automóvel da Europa, vai encerrar 3 fábricas na Alemanha. A Audi encerrou já uma fábrica, a sua fábrica muito importante, na Bélgica, que vai deslocar para o México. Vai encerrar em fevereiro e deslocar o fabrico daqueles Audis para o México. Por outro lado, a Mercedes, a BMW, todos esses construtores e outros em França, a Peugeot, a Renault, estão numa grave crise porque têm diminuído as vendas. E diminuíram as vendas, desde logo porque não têm competitividade face aos carros elétricos. Infelizmente, a Volkswagen, a Mercedes e os construtores franceses, nomeadamente a Peugeot, Citroën e a Renault, continuaram a apostar nos carros a combustão. Ora, isto está-se a revelar um erro. A venda de carros elétricos está a aumentar e a venda de carros para a China está a diminuir precisamente porque os carros europeus são completamente incapazes de competir com os carros de elevada tecnologia e elétricos do mercado chinês. E não havia razão nenhuma para se continuar com os carros a combustão. Não havia razões ambientais, efetivamente, os carros elétricos são muito mais amigos para o ambiente, quer porque não emitem CO2, quer porque são mais silenciosos, o que também é bom para o ambiente. Por outro lado, os carros elétricos chineses estão muito mais baratos e a China tem uma tecnologia absolutamente invejável, insuperável e que os carros europeus não podem combater. Por outro lado, também é um pouco incompreensível que os países europeus, sendo países relativamente pequenos, por exemplo, uma viagem entre Lisboa e o Porto, as 2 principais cidades de Portugal, elas distam cerca de 300 km, um veículo elétrico hoje pode fazer a viagem de ida e volta sem ser recarregado, mas pelo menos uma ida e ser carregado em Lisboa enquanto o condutor para trabalhar ou para fazer aquilo que entender e depois uma volta estava absolutamente assegurada. Portanto, não havia razão absolutamente nenhuma para se continuar a apostar nos carros de combustão. E isso levou à diminuição de vendas, já se disse, na China. 20% ou 25% das vendas da Alemanha eram dirigidas à China e isso caiu drasticamente. Neste momento não chegam a 10%. E
dentro da Europa também há uma queda enorme de venda de veículos automóveis, de modo que a indústria automóvel prevê-se que caia, entre este ano e o próximo ano, cerca de 30%. É algo de absolutamente dramático para a indústria automóvel europeia e ela precisa de uma reconversão enorme e está estimado que essa reconversão vai custar cerca de 200 mil milhões de euros em toda a indústria automóvel europeia. Onde é que a Europa vai buscar esse dinheiro? Tem que o fazer. A Europa tem que fazer aquilo que fez sempre. Investir na tecnologia de ponta e na ciência para poder competir com uma mão de obra barata. Repare-se, por exemplo, a Volkswagen, na sua sede na cidade de Wolfsburgo, na Alemanha, paga cerca de 62 euros por hora aos trabalhadores. Um trabalhador na mesma fábrica na Roménia recebe 12 euros por hora, também da Volkswagen, e aqui em Portugal receberá à volta de 20 euros por hora. Portanto, um trabalhador altamente qualificado da Volkswagen. Portanto, há uma discrepância enorme entre os vencimentos dos trabalhadores na Alemanha e os noutros países, particularmente no sul da Europa, e isso faz com que os carros encareçam e obrigou agora a Volkswagen a cortar 10% nos vencimentos dos seus trabalhadores e da sua administração. Claro que para isto contribui também o conflito na Ucrânia e a destruição do Nord Stream e as sanções contra a Rússia, que tinham como objetivo fazer ajoelhar a Rússia, mas aquilo que fizeram foi exatamente o contrário, fazer ajoelhar a Europa. Repare-se, a Rússia está com um crescimento estimado para o próximo ano de 3,9%. O crescimento a seguir na Europa é o da Turquia, com 3%, e depois o da Espanha, com 2,9%. O resto dos países andam na casa de 1% ou menos de 1%, ou até em recessão, como sucede na Alemanha. Estes são os resultados do conflito da Ucrânia, das sanções à Rússia, que foram atrabiliárias, não souberam defender os interesses europeus, particularmente a indústria europeia, e a indústria europeia está a sofrer com isso. Parece que a indústria da Europa está a diminuir constantemente. Esperamos que a União Europeia acorde para isso e tome medidas para uma industrialização moderna, acelerada e capaz de competir com os Estados Unidos e, sobretudo, com a China, que neste momento é o grande competidor a nível mundial no que toca à indústria automóvel. Você chegou a tocar no caso da Ucrânia. Agora a Ucrânia mesmo está caminhando para a derrota, não é? Está nos estertores dessa guerra. E quem é que está por trás desse cenário ucraniano? Agora, aquilo que está a passar é algo de completamente inesperado. Neste momento em que a guerra manifestamente se aproximava do final, até porque Trump tinha dito já que acabava com a guerra mal fosse eleito e que, portanto, não iria continuar a apoiar a guerra na Ucrânia, a verdade é que Biden e a França e a Inglaterra estão a permitir que os seus mísseis de longo alcance ataquem a própria Rússia. Ora, a Rússia já respondeu, dizendo que isso seria motivo para um conflito nuclear e já alterou a sua estratégia nuclear. Os dirigentes europeus estão conscientes de que isso, ou melhor, dizem que se trata de bluff. Não temos a certeza que se trata de bluff e, em qualquer caso, é jogar com os dados e jogar com a vida de milhões de europeus, porque estamos à beira de um precipício se desenrolar qualquer conflito nuclear, mesmo que seja relativamente limitado. Pensamos que um conflito nuclear a fazer-se nunca seria
generalizado, mas seria sempre localizado. A Rússia provavelmente, embora se tenha dito que já lançou um míssil intercontinental contra a Ucrânia, a verdade é que a Rússia, penso que irá ter alguma reserva em aumentar significativamente o conflito, até porque ele está no fim. As tropas ucranianas que invadiram a região de Kursk estão a ser dizimadas e não se vê que tenham morrido os norte-coreanos nas batalhas, ao contrário do que diz a propaganda ocidental. E com a destruição dos equipamentos ou das usinas de fornecimento de energia elétrica que os ataques russos têm feito, a Ucrânia não vai ter a possibilidade de resistir muito mais tempo, a não ser que continue com este tipo de ações que servirão apenas para arrastar o conflito. A Rússia não está a investir muito neste conflito, ao contrário do que se diz. Por exemplo, este míssil que se diz foi um míssil intercontinental ainda da era da União Soviética. A Rússia ainda está a usar material de reserva que tinha, não está a usar o material de ponta de que ainda dispõe. Portanto, qualquer escalada na guerra, como está a pretender Biden, não se percebe porquê. Será que é para dificultar a vida a Trump? Pelo contrário, Trump terá muito mais facilidade em acabar com isto tudo, porque ele vai dizer que não quer grandes conflitos com a Rússia e, portanto, acabar com os ataques de mísseis de longo alcance em solo russo. Não se percebe aquilo que foi decidido agora no final, já quando se aproxima o final da guerra por Biden, a não ser que se aceita mais sofrimento, mais destruição para a Ucrânia e o povo ucraniano. O veto dos Estados Unidos à paz em Gaza. O que significa isso nesse momento, quando todo mundo está completamente contra esse massacre, esse genocídio? Significa que cada vez mais os Estados Unidos se tornam cúmplices desse genocídio que o exército israelita está a cometer em Gaza. Repare-se que o Conselho de Segurança votou a paz em Gaza, Conselho de Segurança da ONU, e apenas com o veto dos Estados Unidos é que isso não foi levado a cabo. Neste momento, os Estados Unidos são cúmplices de Israel neste genocídio e se agora finalmente parece que o Tribunal Penal Internacional terá emitido mandados de captura contra Netanyahu e Galán, estranhamente não contra Smotrich e Ben-Gvir, que são também dois criminosos, mas provavelmente aquilo que deveria fazer era emitir mandados de captura também contra Biden, que é responsável também, juntamente com Netanyahu, destes crimes. Já dissemos aqui que o 7 de outubro foi, no fundo, um golpe feito através de agentes provocadores por Netanyahu para destruir Gaza, para destruir o Hamas, para inviabilizar um Estado palestiniano. Que Netanyahu, Galán, Smotrich, Ben-Gvir e a extrema-direita israelita, que cometeu ao longo da história massacres inacreditáveis, muito piores do que este de 7 de outubro contra os palestinianos. Basta recordar-nos do terrível massacre de Deir Yassin, em que
centenas e centenas de palestinianos foram massacrados, mortos à faca, e as mulheres, no final, transportadas como troféus por Jerusalém em caminhonetas e humilhadas, vilipendiadas, cuspidas, num autêntico, numa autêntica exibição de terror e de genocídio também em Deir Yassin. Mas muitos outros massacres tem Israel perpetrado, muito piores do que aqueles que perpetrou o Hamas, nomeadamente nos campos de Shatila e Sabra, em que, no fundo, foi o verdadeiro autor destes massacres perpetrados contra os palestinianos. Israel é, ao longo destes anos em que se tornou um país independente, a partir de 1946-47, é um país que vem caminhando na senda do crime, do genocídio. E os seus companheiros, os seus cúmplices, têm sido essencialmente os Estados Unidos. E continuam a sê-lo. E era bom que o Tribunal Penal Internacional, que no fundo é um organismo que faz o jeito aos americanos, só quando mesmo não pode, e até que de certo modo interessa aos americanos, é que emite qualquer mandado de captura contra gente como Netanyahu e Galán. Mas vamos a ver o que é que o futuro nos reserva, porque talvez finalmente um Estado palestiniano esteja aí como uma possibilidade a não muito longo prazo. No Brasil, agora, termina o G20, o encontro do G20, mas foi, de certa forma, eclipsado pelo golpe, pela descoberta de, ironicamente, foi o equipamento israelense que eles compraram que deu a possibilidade de recuperar na nuvem todos os documentos que o ajudante de ordem do Bolsonaro tinha jogado, tinha achado que estava eliminado, né? Que ele limpou. E com isso se veio a saber que havia um golpe para matar Lula, o Alexandre de Moraes, enfim, eram várias... O Alckmin, mas tem mais, o Dino, o Gilmar Mendes, a lista era grande, porque eles tiravam e punham. E era uma coisa que eu queria até que você comentasse, Henrique, porque parece que envolvia armamento pesado, kits pretos, enfim. O roteiro deste golpe, desta vez, é alguma coisa inimaginável. O roteirista do Brasil realmente bota o surrealismo no chinelo. Enfim, hoje, precisamente hoje, nesta quinta-feira que estamos gravando, o Mauro Cid está depondo ao Alexandre de Moraes depois da descoberta deste golpe horroroso. Comenta para a gente agora como é que vocês, aqui em Portugal, como é que você, que é jurista, como é que você percebe este cenário brasileiro? Este cenário é um crime de homicídio sob a forma frustrada. Mas tem mais um detalhe. Não foi um homicídio. Segundo o bolsonarismo, não é crime porque só se planejou, não se realizou. Eles tentaram, inclusive, matar o Alexandre de Moraes, só que, por motivo alheio à vontade deles, não conseguiram. Como tentaram dar o golpe, só que também por motivo alheio à vontade deles, e matar, portanto, o Alexandre de Moraes, o Alckmin, o Lula, o Dino e outros, só que por motivo alheio à vontade deles, nomeadamente porque o comandante do Exército não alinhou, é que eles não foram em frente. E que não houve um massacre muito pior do que o golpe da ditadura militar de 1964. A ditadura militar de 1964 não mandou matar o presidente então, não mandou matar pessoas de grande relevo, mas o objetivo deste golpe era matar a gente de relevo na política e no Supremo Tribunal brasileiro.
Isto é perfeitamente compreensível saindo de um indivíduo como o Bolsonaro, que elogiou Ustra, o maior carniceiro da ditadura militar. Um indivíduo que não só matava, torturava da maneira mais abjeta, mais violenta, e matava pais à frente de filhos ou filhos à frente de pais. Um indivíduo absolutamente abjeto, que infelizmente não foi julgado, não foi condenado, e eles, na esperança de não serem julgados nem serem condenados, tentaram este golpe. Falhou. Foi descoberto. O Mauro Cid, o tal assessor do Bolsonaro, afinal de contas, demonstrou, e os golpistas demonstraram, uma enorme incapacidade. Ora, isto é mais que motivo para uma depuração nas Forças Armadas e para a prisão, nomeadamente, dos golpistas. Já está um general preso. A lista tem mais 10. Tem mais 10, mas tem, nomeadamente o Braga Neto, que estava indicado para vice, e o Heleno, também generais do topo do bolsonarismo. Esses estavam diretamente implicados neste golpe. Esperamos que eles sejam presos. O Brasil não pode contemporizar com golpistas, com assassinos, com aqueles que pretendem destruir a democracia e reduzir o Brasil, no fundo, a uma colónia americana. Porque a triunfar um golpe destes, obviamente que Bolsonaro iria ser um subordinado, um mandarete de Trump, e o Brasil voltaria a ser uma colónia americana. Esperamos que esta gente seja presa, Heleno, Braga Neto, e todos aqueles que estavam implicados no golpe, a começar por Bolsonaro, que Bolsonaro seja preso. Ele é o principal responsável pelo golpe, era para o levar ao poder que o golpe estava a ser preparado, e foi tentado, e, portanto, ele, tendo conhecimento, tendo colaborado, tendo dado instruções para que o golpe fosse levado a cabo, ele é o primeiro responsável desse golpe. E, por isso, deve ser o mais responsabilizado criminalmente, nomeadamente por esses crimes: atentado ao Estado Democrático, terrorismo, homicídios, vários homicídios frustrados, e, enfim, eventualmente outros crimes que se irão apurar no inquérito que se irá fazer, e que esperamos que eles aguardem esse inquérito em prisão preventiva. Bom, no Brasil as pessoas não morrem de tédio, né? O resto... Bom, esperando que você tenha gostado desse programa. Se gostou, pedimos a você que curta, que compartilhe, que ajude a gente a distribuir mais esse programa, a ser mais representativo nas redes sociais e ser relevante. Esperamos por você no próximo programa Política Impura, pela Rádio Transforma e pela Revista em Comunidade. Henrique? Despeço-me com a amizade dos senhores espectadores. Até ao próximo Política Impura, e pedindo-lhes também, contigo, que subscrevam o canal da Rádio Transforma. Ativar o sininho não custa nada. Obrigada. Política Impura, na Rádio Transforma, com Henrique Prior.